antes da gente se relacionar com o narcisista, é impossível para nós imaginarmos como pode existir um ser humano tão frio e desprovido de sentimento como ele, intitulado como humano, porque infelizmente não existe outra palavra oficial para identificar essa criatura. E ainda parece mais impossível acreditar que nós, como empatas sensíveis e amorosas, a gente cai na rede de alguém assim. Mas é exatamente isso que acontece. E é muito mais comum acontecer do que a gente gostaria que fosse. Nós sempre pensamos que esse tipo de opostos nunca se cruzam os caminhos um do outro, mas de alguma forma eles quase sempre acabam juntos. E o resultado é devastador para nós empatas. Porque a única coisa que esse relacionamento pode dar à luz é uma vítima ferida e completamente quebrada, arranhando a superfície da prisão de vidro que ela vive para sair, tentando e falhando um dia depois do outro. E sabe o que é pior de tudo? É que todo mundo de fora pensa que nós empatas, que nós estamos presas em um relacionamento com um narcisista, que nós somos livres, porque essa é a imagem geral. Mas na verdade, esse é o principal jogo do narcisista. Abusar psicologicamente, muitas vezes fisicamente, manipular, torturar, enquanto ele se mostra completamente inocente. E é por isso que eu digo que a vítima se encontra em uma prisão de vidro. Parece que ela está livre, mas na verdade ela está completamente presa. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que é ser prisioneira do narcisismo em 15 estágios, pelos quais toda empata passa em um relacionamento com o narcisista. Estágio número 1. Um homem conhece uma mulher. Os olhos se encontram e a história de amor começa. A mulher acha que encontrou o amor da sua vida, o homem dos seus sonhos. Mas, na verdade, o que ela encontrou não é o homem dos sonhos dela, mas o seu pior pesadelo. Estágio número 2. O narcisista convence a empata de que ela é a pessoa que ele está procurando e que estava esperando a vida toda. Ele dá à empata tudo o que ela sempre sonhou. Ele mente, ele finge ser algo que não é para ganhar a confiança da empata, para fazer ela acreditar em tudo que ele diz. O que não é estranho, porque o seu comportamento, lá no início, é apoiado de um disfarce gentil e quase irreal. Só que após o término dos estágios 1 e 2, o narcisista entra no estágio mais importante da manipulação, o controle, o estágio número 3. Durante um longo período, ele trabalha para destruir a autoestima e o amor próprio da empata. E por meio de uma série de táticas, ele consegue alcançar esse plano. Ele vai assumir o papel de tomador de decisão no relacionamento e vai se certificar de que a empata não tem voz em nada disso. Estágio número 4. A empata nunca vai enfrentar o narcisista nesse ponto do seu relacionamento. Ela vai recuar e vai aceitar involuntariamente os rótulos que o narcisista está colocando nela, o que gradualmente vai levar ela a acreditar que é incompetente, indigna de amor e respeito. Estágio número 5. As empatas vão colocar todo o coração e alma delas no relacionamento com narcisistas. As intenções das empatas são puras e o amor dela é altruísta. Afinal, nem sempre a gente escolhe porque a gente se apaixona. Mas, infelizmente, às vezes a gente se apaixona pelo mal e temos nosso coração esmagado e triturado. E a gente chega no ponto mais baixo das nossas vidas. Nenhuma de nós pode contar com isso. Ninguém pode prever. E as empatas caem muito nessa armadilha, porque nós somos altruístas, nós somos doadoras, exatamente o que o narcisista precisa. Estágio número 6. Lentamente a empata vai percebendo que o relacionamento em que ela está não é saudável. Ela gradualmente percebe que o narcisista não pode amar ninguém além dele mesmo. Infelizmente, essa altura é muito difícil sair para empata. Ela ainda está sob um intenso estresse e sente um medo enorme,
porque sabe tudo que o narcisista é capaz. Então, a empata continua satisfazendo cada uma das necessidades, apenas para evitar problemas com o narcisista. Estágio número 7. Enquanto a empata fizer tudo que o narcisista deseja, não vai ter problema no relacionamento. E quanto mais amor e devoção a empata coloca nisso, mais o narcisista se sente no controle. Os narcisistas sabem que enquanto as empatas lutarem para manter o relacionamento vivo, eles estão no controle de tudo. Só que uma vez que a empata começa a quebrar o vínculo doentio, o narcisista começa a se sentir ameaçado. Estágio número 8. Finalmente a empata entra em ação. Ela finalmente aceita que foi abusada e não quer estar nesse relacionamento. Ela precisa de mais. Ela precisa de amor verdadeiro e altruísta. E ela não está conseguindo com o narcisista. O narcisista não fica nada feliz com essa percepção. Na verdade, ele se sente ameaçado. E isso vai tornar ele ainda mais perigoso. E aí a gente vai para o estágio 9. O que realmente acontece é que a empata, ela percebe que para o narcisista, absolutamente nada é suficiente. Nenhuma das ações dela, nada do que ela fizer ou se desdobrar para realizar os desejos do narcisista, jamais vai satisfazer a fome insaciável dele por atenção, controle e domínio. Porque, na verdade, o buraco que existe é dentro do narcisista. Ele é uma casca oca. Estágio número 10. Desesperado, o narcisista muda para o modo manipulador. O próximo passo é convencer a empata de que todas as coisas ruins que aconteceram no relacionamento são culpa dela. E ele vai convencer ela de que ela é muito carente, problemática, de alta manutenção e que a empata devia dar graças a Deus de ter alguém como ele que ainda aguenta ela. Estágio número 11. Então, nesse momento, a empata vai parar e vai se perguntar: mas como a autoestima dela ainda não foi restaurada e ela não tá assim forte o suficiente, ela ainda tá bastante vulnerável, ela vai comprar a ideia estúpida do narcisista e vai começar a duvidar seriamente dela mesma. E vai achar que o comportamento dela que tá errado e que ela tá enlouquecendo e que ela até é a narcisista da relação. Esse é exatamente o jogo final do narcisista. Estágio número 12. O problema é que a empata não entende que ela foi manipulada. Depois que o narcisista entrou na cabeça dela e mexeu um pouco mais com a mente dela, a empata vai voltar para ele e ainda vai tentar fazer as coisas darem certo de novo. Ela vai dizer para ele como ela realmente se sente, quanta dor ela está sentindo. Só que, infelizmente, essas emoções nunca vão chegar ao narcisista. E, em vez disso, ele vai transferir a culpa de volta para ela, sem sentir nenhum remorso. As empatas vão admitir abertamente para o narcisista que acham que elas estão enlouquecendo. E nada, absolutamente nada deixa o narcisista mais feliz do que ouvir isso, porque naquele momento, a empata, mais uma vez, se torna facilmente controlável. Estágio número 13. É quando a empata comete o maior erro. Ela acredita nas mentiras que o narcisista conta para ela. E em vez de aceitar a dor e entender que como ela se sente agora é normal porque ela foi ferida, ela geralmente se culpa e pensa que fez algo errado. Estágio número 14. Depois de uma longa luta, se a empata buscar ajuda, se a empata se conscientizar da sua condição, fazer um trabalho sério, comprometido para ir de empata codependente para super empata, ela vai encontrar uma maneira de fugir do narcisista, apesar de toda a desgraça que atingiu. Se a empata retomar o controle emocional dela, ela vai encontrar uma maneira de se acalmar. Dá um passo para trás e reavaliar a situação. E vai descobrir a bagunça que está a vida dela, em que ela se encontra. Estágio número 5 e o final. As empatas precisam entender que nem todas as pessoas são dignas do amor dela e atenção. Elas têm que acreditar que, infelizmente, existem muitas pessoas ruins por aí. Pessoas más, que só pensam nelas mesmas, sem medo de esmagar qualquer um que esteja no caminho delas. As empatas precisam reconhecer que nem todo mundo é como elas, que o mundo não é cor-de-rosa.
E a nossa história termina com a empata lutando para se reerguer, sentindo-se derrotada, envergonhada e quebrada. Enquanto isso, o narcisista se move sem arrependimentos, como se nada tivesse acontecido, como se a empata nunca tivesse existido. Essa, infelizmente, é a triste verdade. Você investe teu coração, tua alma e se machuca, enquanto o humano narcisista, que de humano não tem nada, ele segue em frente para destruir a vida de uma outra pessoa. Se você quiser mudar essa situação enquanto é tempo, leia a legenda desse vídeo que eu te explico como participar da minha mentoria Transformando Dor em Poder, de empata codependente para uma super empata. Agradeço vocês terem assistido o vídeo e até o próximo.